Olá, nesse vídeo vamos falar sobre fé e obras. Você já deve ter se perguntado qual a importância das obras se eu já sou salvo pela graça. Então vamos meditar sobre este tema. Olha o que diz a Bíblia no texto de Efésios capítulo 2, no verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Primeiramente, Paulo está ensinando aqui aos cristãos em Éfeso que somos salvos pela graça, através da fé, para as boas obras. Perceba que Deus preparou essas boas obras para que andássemos nela, porque a vontade de Deus é que vivamos uma vida em santificação. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos e a todos aqueles que seguiriam os seus ensinamentos: sejam perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. É um chamado, é uma convocação para andar nessas obras, obras de santidade, obras de arrependimento, obras que o mundo, quando as vê em nós, eles glorificam ao Pai que está nos céus. É dessa forma que a igreja ela manifesta a sua luz ao mundo, quando nós praticamos essas boas obras. E quais são essas boas obras que Deus espera que pratiquemos agora que fomos alcançados pela sua graça? A Bíblia vai nos falar sobre essas obras, em todos os sentidos, tanto no corpo, na alma, para uma vida espiritual plena. Deus preparou essas boas obras. São as atitudes que nós vamos ter na nossa caminhada cristã, neste mundo, até um dia entrarmos na eternidade. Vamos fazer menção aqui de um livro que para Martinho Lutero foi um pouco polêmico quando ele ensinava sobre a salvação pela fé, que é o livro de Tiago, justamente no capítulo 2, a partir do verso 14, onde Tiago fala da importância das obras dentro desse projeto de salvação. Perceba que ele não está contradizendo Paulo, mas ele está reafirmando a fé, mas ele está deixando claro que a fé ela é confirmada pelas obras. E é o que Paulo falou aos Efésios. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Tiago capítulo 2, verso 14, vou fazer aqui a leitura. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago, então, está nos ensinando a importância de não só falarmos às pessoas: vou orar por você. Ele está dizendo que se você tem condições de ajudar o seu próximo, não é apenas orar por ele, você deve ajudá-lo. Porque, olha, não é só dizer: vai, se aquenta e coma. Se ele está tendo necessidades, de se vestir, de se alimentar, e não só nesse contexto, mas em outros contextos também, quando você pode ajudar alguém e você diz para ela: vá em paz, eu vou estar orando por você. A oração ela é bem-vinda, obviamente, ela tem os seus méritos. Mas aqui, olha, a palavra está nos ensinando que Deus espera que pratiquemos obras para com o nosso próximo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Por quê? Porque a pessoa que diz que serve a Deus, mas não ajuda o seu próximo, ele está passando uma mensagem para aquela pessoa e para o mundo à sua volta. Qual é a mensagem? Que ele tem uma fé morta. Ele se diz ser um servo de Deus, ser um cristão, mas ele é apenas mais um hipócrita. Ele não vive aquilo que de fato ele professa. Porque, olha, ele não está praticando atitudes que manifestem a grandeza dessa fé. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão,
Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí aqui ele vai dar um exemplo. Né? Ele vai falar de Abraão nos versículos seguintes. Ele vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho no altar. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, ele poderia ter dito, não, não vou fazer isso, não faz sentido, sacrifício humano, não faz sentido, eu não vou fazer isso. Eu já creio em Deus, já sou justificado pela fé, eu não vou fazer essa atitude. Mas não, olha, ele obedeceu e levou o seu filho mesmo para ser sacrificado. E a Bíblia diz que o anjo interviu e Deus então pôde testificar que Abraão era seu amigo, bem vês que a fé cooperou com as obras, verso 22, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então Abraão, ele está dando esse bom testemunho de que ele realmente tinha uma fé incondicional em Deus, ao ponto de praticar obras, atitudes. Ele não negou o seu próprio filho. Então, ele aqui, olha, está tomando uma atitude, realizando uma obra que está de acordo com o tamanho da sua fé. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, olha, as obras aperfeiçoam a nossa fé. Elas mostram ao mundo que, de fato, nós somos discípulos de Jesus. E é isso que Jesus disse aos seus discípulos, para que eles pudessem ir e serem luz nesse mundo. Como? Pregando o Evangelho, orando para que as pessoas fossem curadas, levando também assistência a essas pessoas. Jesus enviou seus discípulos para pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E você vai ver que os discípulos, no Novo Testamento, você vai ver como era a vida dos primeiros cristãos. Não só dos apóstolos, como também daqueles que não estavam no ministério do apostolado. Então haviam todas essas atitudes de amor uns para com os outros, são as obras que Deus espera que andemos nela. Fomos salvos pela graça, mediante a fé, agora vamos externar estas obras no amor, na paciência. Aí vai entrar várias coisas aqui, não é simplesmente dar um prato de comida, não é simplesmente dar uma roupa, ajudar um necessitado, não é simplesmente isso. Existe todo um ensinamento, uma doutrina das atitudes que você deve ter na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de se comportar diante dos homens. Basta você ler as cartas de Paulo, você vai ver isso também nas cartas de Pedro, de João. E de João, olha, eu quero ler aqui, 1 João capítulo 3, no verso 17, ele vai falar a mesma coisa. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, ou fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Então o apóstolo João, o apóstolo, do amor, esse apóstolo que andou com Jesus, olha o que ele vai dizer, que nisso conhecemos que somos da verdade. Quando? Quando nós praticamos a palavra, quando praticamos a verdade. Então esse praticar para com o meu próximo são as obras que Deus espera que nós, como seus filhos, pratiquemos. E lá em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, o que Jesus vai dizer? Eis que cedo venho, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então as obras têm uma importância muito grande na nossa vida cristã, uma vez que temos crido que fomos salvos pela graça, justificados pela fé. Agora as nossas obras para com Deus e para com o nosso próximo vão aperfeiçoar a nossa fé e manifestar a luz de Deus que há em nós para o mundo. Então, seja um cristão praticante, faça o bem, ame. Se vier aquilo que vier às suas mãos para fazer, faça. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pode não existir. Não sabemos que dia vamos prestar contas diante de Deus. Que o Senhor te abençoe. É um tema muito grande, muito extenso, demandaria aqui mais tempo para falarmos. Tem muitas outras passagens, muitos outros conceitos, muitos outros versículos sobre a questão das obras,
Jesus mesmo fala dessas obras também nos evangelhos, que são as obras que Deus espera que nós pratiquemos. É o que está aqui em Efésios, capítulo 2, no verso 8. Amém? Então leia na sua casa, medite, estude mais sobre esse tema e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.